A cultura do jejum, Luciano Subirá, áudio 4. Em ambos os casos, temos servos de Deus adorando, jejuando e orando, seja na antiga, seja na nova aliança. Por que presumir que essas disciplinas estejam confinadas ao Antigo Testamento ou que sejam apenas para os judeus? Cristo deixou claro que seus seguidores jejuariam e, na sequência, a Bíblia revela que eles jejuaram. Ainda assim, ousaríamos afirmar que não é necessário jejuar? John Wesley, grande mestre bíblico e fundador do metodismo, falando acerca dos motivos para jejuar, usa as seguintes palavras: temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Neste trecho de seu sermão, ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmolas, a jejuar e a orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-las e a fazer isso da maneira prescrita, a fim de não perder nossa recompensa. Mahesh Chavda, autor do extraordinário livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, expressa entendimento semelhante. Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6, 5 a 7, ele não diz, quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes, quando orar, não se orar. Da mesma forma, Jesus não disse em Mateus 6, 16 e 17, se algum dia você tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você. Não, ele disse, quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte de sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então jejua. O célebre bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, sustenta a mesma lógica. E conclusão: se perguntado sobre a minha opinião acerca desta questão, eu responderia, depois de cuidadosamente pensar sobre o assunto, que nos evangelhos e epístolas e em toda a coleção de livros para nossa instrução, chamada Novo Testamento, vejo que o jejum é ordenado. Talvez a leitura de Agostinho acerca do assunto do jejum fosse semelhante à de John Wesley, que, mesmo reconhecendo não haver uma imposição na instrução de Jesus, afirmou: essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Richard Foster, sobre o dilema orientação versus ordenança, afirmou: embora suas palavras não expressem uma ordem, isso não passa de uma questão de semântica. No texto citado, fica claro que Cristo sustentava a disciplina do jejum e previa que seus seguidores a praticariam. Talvez seja melhor evitar o termo ordem, já que, no rigor da letra, Jesus não ordenou o jejum. Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Sabemos que o próprio Jesus praticou o jejum, Lucas 4:2. E o livro de Atos mostra que os líderes da igreja também o faziam, Atos 13:2 e 3.
Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, não cessou. Ainda hoje, e até que o noivo venha, ele deve ser parte de nossa vida, além de praticado de forma adequada, de acordo com o ensino bíblico. Apesar de ter demonstrado até aqui não existia obrigatoriedade bíblica para o jejum, no Antigo ou Novo Testamento é necessário registrar outra certeza que tenho pelas Escrituras, Não acredito ser possível sustentar o argumento de que Jesus, em absoluto, não nos comissionou a prática do jejum. O que Cristo não fez, honestamente falando, foi determinar os tipos, a duração, os propósitos secundários e a periodicidade dos jejuns. Ele se ateve mais ao propósito primário, jejuar para Deus, e às motivações do coração. Ainda que a ausência de um imperativo leve alguns à conclusão da não responsabilidade de jejuar, sustento o oposto. Creio que devemos fazê-lo, muito embora saiba que há uma grande liberdade pessoal para que cada um cumpra o comissionamento como bem entender. Em suma, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deveria ser tratado como opcional. Abordarei posteriormente a frequência e duração dos jejuns, mas adianto que são de ordem pessoal. Alguém pode jejuar um dia por semana, por mês ou por ano. Não há regras pré-definidas, tampouco rígidas. Há, inclusive, diferentes formas de jejuar e distintos tempos de duração para a abstinência alimentar. Cada um gerencia como melhor entender ou conforme a direção que receber do Espírito Santo. Entretanto, que não se negue que o jejum deve ser parte da vida de todo cristão. Arthur Wallace, na clássica obra O Jejum Escolhido por Deus, afirma: pelo espaço de mais de um século, tem existido a tendência de enfatizar e exaltar de tal maneira os ensinamentos das epístolas, sugerindo uma substituição dos ensinamentos de Cristo, tal como os temos nos evangelhos. Alguns até têm chegado a afirmar que os ensinamentos contidos no Sermão do Monte não possuem aplicação direta para os crentes de hoje em dia, que são basicamente messiânicos ou judaicos e que se cumprirão em uma era milenar futura. Os que pensam assim não somente estão equivocados, mas se encontram em direta oposição com a comissão citada por Cristo. Se estas palavras têm algum significado, seguramente é porque Jesus as ensinou a seus discípulos para que eles, por sua vez, as ensinassem às gerações seguintes de discípulos, a fim de que fossem obedecidas até a consumação dos séculos. Um pensamento contraditório. Os pentecostais, entre os quais me incluo, pregam o falar em línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Fazem-no fundamentados em várias referências a essa experiência no livro de Atos e também pelo fato de Jesus ter falado dela. Marcos 16, 17. Tal qual o jejum, não há na Bíblia nenhum imperativo a respeito do falar em línguas. Ainda que Paulo mencione o assunto, não o ordena. E isso para nós é suficiente. Quando o assunto é jejum, o padrão de considerar tanto as referências de Jesus quanto as práticas da igreja em Atos não serve? Isso é muito incoerente. Permita-me fazer outra comparação de nosso falho padrão hermenêutico. Evangelizamos porque Jesus nos mandou fazê-lo, conforme registro dos evangelhos. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15.
e fatos históricos de que a ordem foi cumprida pelos primeiros discípulos. Marcos 16, 20, Atos 8, 5. Não dependemos de nenhuma ordem apostólica posterior para revalidar o comando uma vez dada pelo cabeça da igreja. Quando o assunto é jejum, a lógica muda? Como afirmei anteriormente, ouço e leio pessoas argumentando que se as epístolas não apresentam nenhuma ordenança sobre jejuar, então não devemos jejuar. O curioso é que as mesmas pessoas pregam o dízimo sem haver nenhum imperativo nas epístolas acerca do tema. São contraditórias em seus próprios argumentos. Não estou falando contra o dízimo. Creio, pratico e ensino sobre tal prática. Falo apenas de rever as regras de interpretação que temos aplicado ao jejum. O ponto é que não é necessário encontrar um imperativo sobre jejum nas epístolas, quando há um simples redirecionamento da prática para a nova aliança, comunicado pelo próprio Cristo em seu ensino. O livro de Hebreus cita o registro de Gênesis, no qual Melquisedeque recebe os dízimos de Abraão, Hebreus 7, 1 a 4, e destaca que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de escolher os dízimos do povo, Hebreus 7, 5. Na sequência, o escritor, falando de Melquisedeque, atesta que aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Hebreus 7, 6. Conclui, então, dizendo que aqui os que recebem dízimos são homens mortais, os sacerdotes levitas. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. O que significa esta alegoria profética? Os versículos seguintes explicam. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Hebreus 7, 9 e 10. Levi ainda nem existia, ele foi bisneto de Abraão. Quando o autor de Hebreus destaca Levi, antes de seu nascimento, representado então por seu bisavô Abraão, curvando-se diante de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e entregando os dízimos a uma sombra do que hoje é substância, na mudança de sacerdócio e de lei, atestada 2 versículos à frente, Hebreus 7, 12, os dízimos anteriormente pertencentes aos levitas seriam entregues a Cristo. Isso é mais que suficiente para que eu aceite os dízimos na nova aliança, mesmo não se tratando do imperativo dizimai. É evidente que o propósito de Hebreus de comunicar uma verdade como essa era de que os crentes entregassem seus dízimos a Cristo, nosso sumo sacerdote, e não que concluísse ser apenas uma expectativa divina, porém opcional. Fico pasmo como alguns forçam a barra para defender uma opinião própria, em vez de considerar as interpretações corretas e coerentes das Escrituras. Deveríamos, como pregadores e ensinadores da Bíblia, descomplicar o assunto do jejum e não o contrário.